descobri que este é um texto no qual eu medito muito. Como eu vou guardando isso no computador, eu percebi que já preguei umas 3 ou 4 vezes sobre esse texto. E hoje eu gostaria de voltar a ele. Porque nós vamos falar agora em mês de maio, nesses próximos 3 domingos, a respeito da família, a respeito do desafio que nós temos. Eu vinha conversando no carro para cá sobre a família, sobre o desafio da gente casar bem, da gente desenvolver um relacionamento correto dentro do nosso casamento e a gente edificar uma família. E a conversa, minha filha fez uma pergunta muito... Ela sempre faz perguntas que me ajudam a pensar. Ela perguntou, o senhor já teve algum casal que o senhor chegou e falou assim, olha, é melhor vocês não casarem? Conforme você vai conhecendo, vai aconselhando, vai desenvolvendo algumas ideias, se já cheguei a esse ponto. E eu fui lembrando de alguns casos importantes de eu chegar e ficar muito inseguro. Você está aconselhando, está orientando e percebendo muitas dificuldades daquele casal, que se não tiverem um apego àquilo que Deus fala, se não tiverem um desejo muito grande de acertar, eles vão ter muita dificuldade no casamento. Todo casamento precisa de ajuste. Não importa. A gente se conhece desde criança. Eu fiz um casamento de um casal que eles tinham 100 dias de diferença de nascimento de um do outro, exatamente, e dormiram no mesmo bercinho na igreja. Quando eles eram pequenos, as mães colocaram no mesmo berço. Então eles se conheciam desde o berço. E casaram. E tiveram que fazer ajustes. Não se conheciam tão pensando quanto conheciam. Então todo casamento tem que fazer ajustes. E alguns mais do que outros. E quando você olha assim, você fala, nossa, aí vai precisar de muito ajuste. E vai depender dos dois buscarem muito a Deus para que as coisas deem certo. Por isso que eu queria pensar com os irmãos hoje sobre estas ideias que nós temos sobre casa, o lar e a família. E como nós precisamos desenvolver um raciocínio, um pensamento, uma ideia, ter no nosso coração que nós precisamos pegar a nossa casa, porque todo mundo, quem casa, quer casa, e talvez o primeiro desafio de um casal é descobrir assim, onde é que nós vamos morar? Onde é que as nossas finanças nos permitem morar? Não é? Todo mundo sonha em ter uma casa com 3 quartos, 2 suítes, piscina, vaga para 3 carros. Né? Mas aí quando você chega para a realidade, descobre que essa situação não é tão simples assim. E aí você tem que fazer ajustes. Tem gente que é muito infantil e que, porque não tem aquela casa dos sonhos, cria um grande problema e empurra para o outro a responsabilidade de encontrar ou de suprir os seus sonhos, ao invés dos dois irem à luta para conquistar os sonhos que devem ser dos dois. Então, o primeiro problema é que a gente quer ter uma casa e acha que por ter uma casa está tudo resolvido. E a casa é só o primeiro passo, é só o primeiro momento. Como nós falamos, é o primeiro ajuste, é ajustar as nossas finanças, ou ajustar onde vamos morar, as finanças que nós temos. Esse é o primeiro problema. Mas esse é o problema mais simples que tem. Matemática, né? Soma, dá tanto, podemos gastar até 20%, 30% com prestação ou aluguel, seja lá o que for, você resolve facilmente. Depois vem outras questões que são mais importantes. E eu queria pensar mais uma vez nessa história, porque a gente vinha conversando tanta coisa, lembramos de um casal, assim, com 6 meses de casado, vamos nos separar. Eu pensei que o casamento fosse outra coisa. E aí já com 6 meses, olha, o casamento, irmãos, é um problema. O casamento, guarde essa frase do pastor Edivaldo, de saudosa memória. Um dia você vai lembrar do pastor Edivaldo, falava isso. Casamento não melhora as pessoas. Casamento revela as pessoas.
Aí não dá mais para esconder, não tem mais jeito de ir embora para a casa da mãe, do pai, e ficar lá e ficar uma semana de bico, depois se encontra de novo tudo bonitinho, não é? Agora a gente vive junto, e aí as manias, as idiosincrasias de cada um, os traumas, as histórias de cada um se revelam, elas estão ali diante do outro. E a história de Nabal e Abigail, me parece que é um casamento muito parecido com o que existem hoje, e que hoje é muito comum. Então, a primeira questão, que o casamento ele já junta dois seres diferentes, um homem e uma mulher. Para começar daí, são dois seres completamente diferentes. E quando você olha para Abigail e Nabal, você descobre que além de ser um homem e uma mulher, gêneros diferentes, eles são também duas personalidades completamente diferentes, dois temperamentos completamente diferentes e que precisam conviver. Naquele tempo, não era tão comum como hoje, depois de 6 meses, não gostei, quero me separar. Havia uma grande dificuldade para que isso acontecesse. Hoje pela manhã, estudando sobre o valor da vida, nós vimos, por exemplo, que havia pena de morte para o adultério, no tempo do Antigo Testamento, que hoje não é mais crime, já foi crime no Brasil, mas não é mais crime, e inclusive se facilitou o máximo possível a possibilidade dos divórcios. Você pode se divorciar quantas vezes você quiser, sem problema algum. Naquele tempo não era assim. E Nabal e Abigail, um homem e uma mulher, com personalidades, temperamentos completamente diferentes, tinham que aprender a viver juntos. A história começa com o livro de Samuel registrando que depois Davi foi para o deserto de Maom, verso 2 do capítulo 25, e diz assim: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas no Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. Eu vou ler só esse versículo, depois a gente vai lendo o restante do capítulo, enquanto nós vamos pensando. Eu quero, como eu disse aos irmãos, compreender a amplitude ou conceituar aquilo que é a casa, aquilo que é o lar e aquilo que é a família. Quando a gente pensa sobre uma casa, em termos arquitetônicos, nós sabemos que é um edifício de tamanho e formato variado. Você tem casa de todo tipo. E quando você muda de cultura, tem cultura que constrói uma casa em cima da árvore, tem cultura que constrói a casa no meio do gelo, faz uma montanha do gelo para se abrigar ali. Tem cultura que você olha as casas japonesas, né, todas de madeira, encaixadas, sem usar pregos. Você vem para o Brasil, é tudo de alvenaria, tijolo, cimento, cal. Vai para os Estados Unidos, parte alvenaria, parte em madeira. E em algumas casas, em alguns lugares, inclusive, essa arquitetura ela é toda, identifica a cultura deles. Você vai para a Alemanha ou nesses países nórdicos, onde tem muita neve, né, aqueles telhados pontudos, para que a neve não se acumule muito, possa cair com mais facilidade. Você vem em alguns lugares que você encontra os telhados feitos com telhas diferentes, formatos diferentes. Isso revela um pouco da cultura. Então, é um edifício ou um espaço construído dedicado à habitação humana. A casa é para o ser humano se abrigar com conforto e entender aquilo como o seu lugar de viver, de abrigo. Quando a Bíblia pensa ou fala a expressão casa, você vai se lembrar de Josué, por exemplo, fazendo um desafio para o povo, né? Olha, vocês escolham a quem vocês querem servir. Se aos deuses que vocês largaram lá no Egito, ou esses deuses dessas nações vizinhas, ou ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não estava falando somente de um edifício. O significado de casa na Bíblia é muito mais amplo, indo para além desse espaço físico, representando o abrigo, a segurança e a comunhão. Casa na Bíblia
é um espaço para comunhão, como nós lemos no Salmo 127. Ele nos remete a este momento em que Deus ministra para aquele grupo de pessoas. Ele é um momento em que a família se reúne em torno da mesa, não somente para se alimentar, mas para reconhecer as bênçãos de Deus que são derramadas sobre eles, sobre esta comunhão que eles têm. É quando a gente pensa não apenas na casa como este edifício de paredes, mas como o lar, que é o lugar onde os membros da família anseiam estar. Existe uma poesia, procure qualquer hora aí, A Maçaneta, de Joia Júnior. No YouTube vai ter alguém até declamando. Quando eu era criança, lembrava do deputado Fausto Rocha, foi apresentador de jornal, telejornal, né? Tinha uma voz muito bonita, declamando esta poesia de Joia Júnior, que também era deputado. Ambos eram cristãos. E que falava que não existia o som mais gostoso, o som mais aliviador da alma, quando ouvia a maçaneta da porta, o barulho da maçaneta de um filho que voltava para casa. Quando o filho abre a porta, faz aquele barulho, meu filho chegou em casa. Está nesse lugar de abrigo, está nesse lugar de comunhão, está nesse lugar onde a gente anseia chegar. Eu já contei para os irmãos, até domingo falei, né? Quando eu saio daqui, a coisa que eu mais quero é chegar logo em casa. Vou ligar a televisão, vou dormir no sofá, mas eu quero chegar em casa, né? Às vezes para estar lá, um lugar de abrigo, de comunhão, onde você vai refazer as suas energias, vai alimentar-se de afeto e encontrar conforto no acolhimento. Este é o lugar, isso é a casa. Pastor, a minha casa não foi assim, a minha família não foi assim. Não tem problema. Ou pode ter sido um grande problema, mas o ideal que a Bíblia nos fala é que seja isso. E é por isso que casar, desenvolver uma família, construir um lar, é um desafio para nós, porque as coisas não acontecem tão facilmente. Hoje, por exemplo, nós vimos também que um outro pecado que era punido com a morte era você maltratar ou amaldiçoar seus pais. E a gente estava lembrando que existem filhos que fazem isso. Não sei se você já pensou nisso, ou já ouviu algum filho, sobrinho, seja lá conhecido, falando assim, eu preferia que tivesse morrido, porque meus pais pegam tanto no meu pé, me perturbam tanto, que eu preferia que morresse. Tem filho que faz isso. Depois que morre se arrepende. Mas tem filho que chega a fazer isso. Porque tem um lar, pais que irritam seus filhos, que não sabem educar na demonstração do Senhor, pais que não têm know-how para ser exemplo para seus filhos, tudo isso pode acontecer. Mas nada disso é uma desculpa para que a gente não procure fazer do nosso lar este lugar de abrigo, onde a gente pode refazer energias, alimentar-se de afeto e encontrar conforto no acolhimento. Como é que a gente está tratando a nossa casa? Como é que nós estamos tratando o nosso casamento, a nossa família? Seria de uma maneira superficial, porque a nossa casa tem que ser um lugar de encontro com Deus. A nossa casa tem que ser um lugar de encontro com Deus. Se nós desejamos que a nossa família anseie estar naquela construção que nós chamamos de casa e possam encontrar neste lugar, neste ambiente, um espaço para refazer as suas energias, para alimentar-se de afeto e encontrar conforto no acolhimento, nós precisamos fazer da nossa casa um lugar de encontro com Deus. Tá? O desafio, então, para nós é transformar a nossa casa num lar, num ambiente onde nós encontramos Deus. E aí a gente pode olhar para Nabal, e para a história de Abigail e Nabal, encontrar em Nabal aquele que tem, você fala assim, ali é a casa de Nabal. A casa é uma propriedade, como nós vimos, é um endereço, é uma localização, é um CEP, é o nome de uma rua, isso é a casa. E quando ela tem essa concretude, identifica, e eu lembro de um professor meu que falava que ele tinha Moura, no nome dele, sobrenome Moura. Ele estava explicando
que isso vem dos mouros, do norte da África, que invadiram a Península Ibérica, e esses mouros foram estabelecidos ali, e depois vieram para o Brasil, né? E ficou os mouros, que eram daquele lugar. Os mouros que são daquele lugar, daquela localidade. E os nomes identificam dessa maneira. E a nossa casa identifica mais ou menos isso. É quando a gente fala assim, fulano mora na Vila Industrial, como é que é o nome lá? IVG, que até hoje eu não sei o que significa IVG, mas você vai identificando. Vila Nova York, é chique, né? Fulano mora na Vila Nova York, né? Ou alguém fala assim, fulano mora na Nova York? Não? Mas eu tinha um amigo que falava assim, hã? Em Nova York, fica mais chique ainda, né? Adriano e Ricardo moram em Nova York, não é? Eu tinha um amigo que falava assim, né? Eu moro nos Jardins. Aí ele dava o nome do jardim, que era lá o bairro dele. No meu caso, eu moro no Jardim Cachoeira, né? Uma cachoeira de muito antiga, freguesia do Ó. Uma vez eu estava lá no norte do Paraná e eu brinquei fui me apresentando, estava gravando umas aulas lá, e eu falei, eu não sou punk, mas sou da freguesia do Ó. E aí a moça deu risada, que era uma paulista que estava lá, e a outra, a paranaense, falou assim, que freguesia do Ó? O que é esse Ó? Então, casa é isso. Casa você localiza. Casa tem uma história para ser contada. E Nabal tem uma casa. A Bíblia diz no verso 2 que ele era um homem muito rico. Era dono de 1.000 cabras, de 3.000 ovelhas, que estavam sendo tosqueadas ali. Ele tinha um local que era dele. E tinha propriedades, itens que o identificavam. Nabal tinha essa propriedade, apesar de ser rude. E a casa era um meio, um jeito, como nós vimos, de abrigo. E Davi recorreu a esse Nabal porque ele tinha algo de concreto a oferecer. A nossa casa, meus irmãos, essa construção que nós temos, ela é um espaço que pode servir de diversas maneiras. Há algumas famílias, já houve outras famílias em anos anteriores, que abriram este espaço para receber a igreja, para que a igreja estivesse ali, para que a igreja ministrasse, para que a igreja tivesse um tempo de comunhão. Nabal tinha a sua propriedade e, infelizmente, Nabal recusou-se a servir a Davi. Davi chegou a um tempo em que ele precisava alimentar o seu exército, aqueles homens que estavam com ele, e pediu ajuda material para Nabal. E Nabal recusou-se. Dos versos 4 a 11, Davi manda alguns de seus soldados para falar com Nabal, dizendo assim, levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. A casa é algo especial. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Davi pedia, então, que ajudasse o sustento do seu grupo durante aquele período. E os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. E Davi ficou muito revoltado com aquilo. As coisas materiais, meus irmãos, expressam apenas parte da verdade. Você olhava a propriedade de Nabal e ele tinha uma boa casa, tinha muitos bens, havia muita prosperidade, mas Nabal achava que tudo era seu e para o seu próprio prazer. Os bens materiais que ele tinha, a casa que ele tinha, não era um ambiente em que pudesse ser generoso,
em que pudesse ser, como nós dissemos, abrigar, acolher, não somente os seus, mas aqueles que tinham necessidade. Nabal não usou seus bens para servir. Tenho uma casa, tenho propriedades, mas essa casa não serve a ninguém. Ela não é útil para o Senhor, por exemplo. Davi descobriu que naquela casa se cultivava a rudeza, o mal, a perversão. Eu já contei para os irmãos que a gente precisa passar, então, daquilo que é concreto para algo espiritual. É importante que o concreto seja espelho de uma realidade espiritual. E nunca o massacre. Que aquilo que é concreto, às vezes você tem uma casa muito bonita, um ambiente muito bom, muito bonito, onde não há paz. Lembro de um professor contando que o ministério dele, inclusive, era evangelizar pessoas muito ricas. Ele contava de entrar em casas assim que ele falou, meu pé se perde na altura do carpete, de tão chique que é a casa. Casas que não têm paz. Pessoas que precisam de Jesus. Tem tudo que o dinheiro e todos os bens materiais à sua disposição, mas não tem paz naquele lar. Nós precisamos fazer com que aquilo que é concreto, a nossa casa, espelhe uma realidade espiritual. E não permitamos que aquilo que é concreto esmague o que é espiritual. Por exemplo, eu tenho que sustentar tanto as minhas riquezas que eu não tenho tempo de cuidar da minha vida espiritual. Eu já lhes contei do missionário Mickey, conheci lá quando era bem jovenzinho, contando que ele viveu no Líbano, e no Líbano caía bomba. E que as vizinhas, quando começava a cair bomba, corriam para a casa dele. E batiam lá na porta da casa dele, pediam para a esposa dele para entrar na casa. E ela falava, olha, se cair bomba aqui, do outro lado da rua aqui, vai dar mesmo. Falei, não, mas aqui a gente sente paz. Era uma casa de alvenaria, era um ambiente que tinha paz e por isso podia ser usado por Deus. Mesmo no momento em que havia guerra dos lados, bombas caindo, eles encontraram este ambiente. Nabal só tinha uma casa, paredes de alvenaria, só tinham bens que não produziam bênção para ninguém. Era a casa de Nabal. Mas quando a gente olha para Abigail, que era casada com esse senhor, ela conseguia fazer deste mesmo lugar um lar. E olha que por isso que eu estou falando para você, olha, pastor, a minha infância, eu já tive muitas experiências ruins, eu já estou no 5º casamento e só bati cabeça. Calma, que é possível você fazer da sua vida, ou da sua casa, desse novo relacionamento, um lar, esse ambiente de encontro com Deus. O versículo 2 diz que Nabal era um homem muito rico, que tinha muitos bens. E no verso 3 diz que seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, Nabal, descendente de Calebe, era rude e mau. A característica de Abigail era ser muito inteligente e bonita. E Abigail, apesar de ser casada com Nabal, que era rude e mau, era um tolo, ela consegue fazer do seu lar um ambiente para um diálogo franco. Veja que no verso 14, depois que os servos, o Nabal dá aquela resposta mal educada e estúpida para Davi, o verso 14 diz assim, que um dos servos de Nabal e de Abigail disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas.
Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão perverso que ninguém consegue conversar com ele. Qual a lição que a gente aprende aqui? A gente precisa ter uma conversa difícil, porém honesta. Então, esse servo que tinha acesso a Abigail foi e falou algumas coisas, algumas verdades que precisavam ser pontuadas. O nosso Senhor os insultou. E insultou de maneira errada. Ele não foi justo, porque eles foram bons conosco. Leve em consideração e veja o que você pode fazer. Ele é um homem perverso que ninguém consegue conversar com ele. O lar precisa ser um ambiente de diálogo franco. Com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos filhos, com as pessoas que ali estão, às vezes com amigos que a gente precisa, que convivem, que têm acesso à nossa casa, com genro, com nora, com netos. Que a gente seja capaz de falar honestamente daquilo que estamos vendo, sentindo, compreendendo das relações que estamos enfrentando. E para isso, para a gente ter esse diálogo, um ambiente de diálogo franco, a gente precisa ter sabedoria para agendar uma conversa difícil, franca, sem interrupções. Não é de qualquer maneira, não é aos berros, não é com a televisão ligada, não é com o celular tocando, apitando todo instante. Esse servo teve acesso a Abigail, não teve acesso a Nabal. Nabal não adiantava conversar, porque Nabal era capaz de dar uns berros, brigar com esse servo, mas ele vai falar com a pessoa certa. Veja que, às vezes, dentro da nossa casa, um filho tem mais acesso ao pai ou à mãe. E é assim que tem que acontecer, é assim que é. Ah, devia ser, olha, devia, mas é assim que é. Às vezes um filho tem mais acesso à mãe, uma filha tem mais acesso ao pai, e eles descobrem quem é que está aberto. Primeiro, quem é que abre o coração para ouvir o outro. Segundo, às vezes a gente tem que conversar com um filho. Qual dos dois tem acesso ao coração daquele filho? Aquele filho ouve melhor qual dos dois? E como eu disse, ter sabedoria para poder fazer desse momento um momento especial, de acolhimento. A coisa mais irritante que tem, não é quando você quer falar com a pessoa e a pessoa não tira o dedo do celular, ela está fazendo outra coisa, não é? Ou quando você percebe que ela não está te ouvindo, você pergunta assim, você viu o que eu falei? Ah, essa pergunta é tão terrível, né? Você ouviu o que eu falei? Ouvi. Aí você fica, né? E você falou sobre isso, sobre aquilo, e algumas coisas você vai tentando até, como é que fala assim, adivinhar. Você não lembra de tudo. Você se perdeu em algum momento da conversa, a tua mente voou para outra coisa. Então, o lar, para ser um ambiente de diálogo franco, precisa ter um coração, precisa ter sabedoria. Um coração que se abre para o outro, um coração que está pronto a acolher, um coração que busca sabedoria em Deus. Lembra que Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá como? De boa vontade, generosamente. Ele não dá de gotinha, não. Ele vai dar generosamente a quem precisa, para que a gente possa fazer do nosso lar um lugar de diálogo franco, não de gritaria. Paulo vai falar de você educar o seu filho na admoestação do Senhor, é ter essa sabedoria. Não irritar os filhos na sua educação é ter sabedoria do Senhor para fazer isso. Isso está à disposição da gente. Segundo lugar, o lar é um ambiente para superação das circunstâncias. Quanto mais a gente aprende certas coisas, às vezes a gente vai encontrando e fazendo desse conhecimento uma muleta. Porque a gente descobre qual é o nosso temperamento, a gente descobre qual é a nossa
a história da nossa vida, quantos traumas foram trazidos para a minha vida, e aí a gente começa a dar desculpa para o nosso comportamento atual, para as nossas decisões atuais, baseados no conhecimento do fato de que eu tenho um temperamento estourado, então eu acabo fazendo coisas atropeladas porque o meu temperamento é assim. Ao invés de ser paciente, buscar paciência e sabedoria para tomar decisões. Perdão, irmãos. O lar é um ambiente da gente superar de superação das circunstâncias, de usar inteligência. Existe um quociente emocional, que é uma medida da nossa inteligência emocional, de como lidamos emocionalmente com as circunstâncias da vida, com a própria vida. Interessante que, diferente do quociente de inteligência, que é o QI, né? O QI, provavelmente, ele vai ser constante a vida toda. Se você tem 117, vai ser a vida inteira. Se você tem 135, vai ser a vida inteira. Se tem 87, vai ser a vida inteira. Ele dificilmente muda. Mas o quociente emocional, ele pode ser aumentado intencionalmente. Você pode crescer e amadurecer emocionalmente para enfrentar as circunstâncias da vida. E o lar é um ambiente de superação das circunstâncias, porque a gente não precisa dar uma resposta, olha, eu sou assim, então eu faço tudo errado porque eu sou assim mesmo. Veja que interessante, o fato de Abigail ter um marido rude, um troncho, né, que se fala, ronco, ogro, olha isso. O fato de ter um marido ogro não a impediu de ser bonita. E olha que naquele tempo não tinha botox, harmonização facial, não tinha essas coisas. E ela era considerada uma mulher bonita, mesmo tendo um homem ogro. E talvez até por ele ser ogro, mais se destacasse a sua beleza. Ela podia falar assim, meu marido é um ogro, é um bêbado, depois a gente vai ver na história que ele acaba se embebedando, né? Meu marido é um bêbado, não sabe dar valor para nada mesmo, então vou me largar também. O fato de ela ter um marido ogro não a impediu de ser bonita. O fato dele ter um marido mau não a impediu de ser inteligente. E não entrar na mesma linha de maldade dele, de perversão dele. E ele era um homem tão mau que vai ser chamado de perverso, tolo. E o fato de ter um marido perverso não a impediu de buscar bênção para a vida dele. Você vai lembrar que Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai falar exatamente isso, que a mulher, que é uma discípula de Jesus, ela abençoa o seu lar, abençoa o seu marido que não é crente. E o marido que não é crente, o marido que é crente, pode abençoar a mulher que não é crente. Isso depende de querer, de aprender a superar as circunstâncias com inteligência emocional. A rudeza, a maldade, a perversidade do seu marido não impediu Abigail de ser uma referência no seu lar. Os servos sabiam assim, Nabal é perverso, é mau, mas Abigail não. Com Nabal não dá para conversar, porque Nabal só pensa na casa, nas propriedades, nos bens que ele tem. Mas com Abigail é possível ter essa conversa. Então vou falar com ela. Por isso o funcionário foi procurar. No verso 14, como nós lemos, diz que um dos servos foi falar com Abigail. Porque ela aprendeu com sabedoria a solucionar problemas. Olha que interessante, que quando ela vai conversar com Davi, e nós vamos aprender isso, ela usa a sua inteligência para superar as circunstâncias, porque ela foca na solução dos problemas. Ela não fica dizendo assim, meu marido é rude, meu marido é ruim, as circunstâncias são ruins.
E por isso nós podemos aprender que, além de o lar ser esse ambiente de superar as circunstâncias, permita-me dar esse exemplo. Eu tinha já uns 9, 10 anos de idade, por aí, quando minha mãe foi fazer Mobral, para aprender a ler e escrever melhor. Eu conheço pessoas que depois que já chegou a determinada idade, já casou, já tem filho, resolve, agora a gente precisa melhorar, vamos voltar a estudar, vamos fazer novos planos, né? Chegou o tempo do ninho vazio, os filhos estão casando e indo embora de casa, o que nós vamos fazer daqui para frente? Então, superar e buscar, eu fui muito pobre. Tem gente que foi tão pobre na infância, que não consegue ter prazer na maturidade, na idade adulta. Tudo é caro, né? Vamos lá num restaurante, hoje nós vamos gastar bem. Você já sabe que vai gastar, porque... Mas é aniversário de casamento. Conhece aquele ditado que diz assim, que mais vale um gosto do que o dinheiro no bolso? Tem gente que não se livra disso, né? Não, nós vamos comer a pizza mais barata do bairro, é ruim, mas como é barato, eu vou ficar nisso. E a gente não supera, e não percebe. Quando eu penso nisso, meus irmãos, estou pensando assim, olha, graças a Deus, nós temos os recursos para ter esse prazer. Não estou falando que você vai fazer uma loucura, mas nós temos os recursos para ter esse prazer e não o temos, dando como desculpa o fato de que a minha infância foi muito pobre e eu não tive nada na vida. A gente precisa fazer do nosso lar um lar em que supere as circunstâncias, inclusive as emocionais. E, por fim, o lar ser um ambiente para abençoar. Abigail assumiu a responsabilidade de ajudar a resolver a questão. Veja no verso 24, que ela procura Davi. Então, ela chama quando ela ouve o que o servo diz, ela vai imediatamente, reúne tudo que ela pode para levar de alimento para Davi, bebida, comida, carne, grãos, tudo que ela pode, vai junto com alguns servos, e quando ela encontra Davi no meio do caminho, ela desce, verso 23 diz que quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a te dizer. E aí ela vai mostrar que o seu marido, de fato, é mau, como o seu próprio nome diz, ele é insensato, e tudo que ele faz é assim. E, na realidade, a culpa não é dela. Mas ela usa essa expressão por esse compromisso, ela quer resolver a questão. Então, eu estou aqui assumindo que eu sou a solução para esse problema. E, às vezes, resolver um problema é você assumir para si a culpa. Não no sentido que, olha, fui eu que fiz errado. Mas no sentido de que eu tenho soluções aqui, eu quero apresentar soluções para você. Assumir essa responsabilidade. Talvez até Abigail, todo mundo já sabia que Nabal era mau, e escapou, não é? Que Nabal atendeu Davi. Tinha que ter tido um esquema para não deixar ninguém falar com Nabal. Deixa que essas coisas cuido eu. Não deixa vir tratar com fulano. Então, talvez eu não imagino que Abigail vai com esse sentimento, olha, se eu tivesse tratado disso, nada disso teria acontecido. Tanto é que eu estou aqui para resolver, e eu vim aqui, eu assumo a responsabilidade diante do Senhor para tratar desse assunto. Porque o lar, meus irmãos, ainda que nós vivamos numa sociedade hedonista, egocêntrica, e os jovens diziam para mim antigamente, ema, ema, cada um com seu problema, né? Família não é assim. O lar não é assim. Eu conheço pessoas que moram junto com outras, não são da mesma família, e que aquele ambiente, aquela casa, é um lugar ruim, porque todo mundo acha que é o outro que tem que arrumar, que é o outro que tem que lavar, que é o outro que tem que colocar em ordem. E ninguém entende que aquele ambiente
é deles e que eles precisam cuidar daquilo. Abigail foi proteger a sua casa, porque Davi ia destruir tudo. Davi já tinha falado, não vai sobrar um vivo, não é? Era assim que funcionavam as coisas naquele momento. Ela defendeu, ela protegeu a sua casa, o seu lar e a sua família. O lar é um ambiente para abençoar. Por isso que a gente busca o lar para receber acolhimento, para receber proteção, para se sentir seguro. Ela usou bom senso. Davi reconheceu no verso 33, ele diz assim, seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Lembra que a gente precisa ter quociente emocional, sabedoria que nos faz vencer ou superar as circunstâncias. Abigail usou bom senso, e o seu bom senso, o seu quociente emocional e o seu bom senso trouxe bênção. A gente abençoa com ações. Abigail, quando soube, imediatamente, separa isso, faz aquilo, monta os jumentos, vem você comigo e vamos fazer algo. Às vezes nós gastamos tempo em oração e devemos investir muito tempo em oração, mas devemos também fazer coisas, agir, porque a gente precisa, senão a gente fica, conversava com alguém e ele falou, mas isso aí demora muito, pode demorar um ano. Falava, não, vai passar um ano, fazendo ou não fazendo. Então começa a fazer, porque daqui um ano vai chegar. Então começa a fazer, faça alguma coisa. Tá? E foi o que Abigail fez, e com palavras, porque o nosso bom senso se revela naquilo que falamos. A palavra de Deus nos fala tantas vezes, na sabedoria de dizer sim, sim, não, não. Dessa sabedoria que Deus nos concede quando pedimos, na sabedoria que há na palavra de Deus. Nós precisamos, então, no nosso lar, ter a motivação correta, primeiro de amar a Deus acima de todas as coisas. A nossa família não é só nossa. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, jamais vamos conseguir dizer com tranquilidade, ema, ema, cada um com seus problemas. O problema do outro é problema meu. O problema da minha filha, do meu genro, do meu neto, da minha neta, da minha esposa, da minha sogra. Eles serão meus também. A gente aprende que quando casa, não casa só com a pessoa, casa com a família dela também, não é? E vamos ter que aprender a lidar com isso. Usar essa sabedoria para superar as circunstâncias. Ou de ter familiar muito perto, ou de ter familiar muito longe. Eu fico imaginando, meus irmãos, que seria da minha vida se eu não tivesse sogra e mãe por perto. Assim, morando 30 quilômetros de distância, né? Mas estava por perto. Você sai e daqui uma hora você encontra. Como é que seria a minha vida? Uma vez eu sonhei, imaginei que eu ia morar assim, em outro estado. Ia estudar, ser pastor lá, não sei aonde. Eu falei, meu Deus, já pensou se Deus concedesse isso? Que loucura que seria, né? Ainda bem que Deus não atende algumas orações da gente. E saber que a gente precisa disso. Se a gente coloca Deus acima de tudo, vai aprender a colocar o próximo, a amar o próximo como a nós mesmos. E entender que a nossa casa, aquela construção que a gente tem, e o nosso lar, esse ambiente que nós criamos dentro dessa construção, precisam glorificar a Deus. Eu quero encerrar pensando que a família precisa de um lugar para chamar de seu. Esse aqui é a nossa casa. Porque quem casa quer casa, não importa se pequena ou grande, se própria ou alugada, não espere o ideal, faça dele o seu castelo. Faça dele a sua propriedade. Cuide das suas coisas. Aprenda a ser grato pelo hoje que Deus lhe dá, por aquilo que você tem hoje. É por isso que Jesus nos ensinou a agradecer a Deus, a pedir a Deus, dá-nos hoje o pão de cada dia. Lá no Sermão do Monte, ele nos ensina a orar e fala, Senhor, dá-nos hoje o pão de cada dia. E o pão de cada dia, hoje, é essa casa que você tem. Essa construção na qual você mora. Não adianta você ficar assim, o dia que eu tiver uma casa que tiver desse jeito, daquele jeito, aí eu vou cuidar, aí eu vou pensar, aí eu vou amar estar neste lugar.
cuide agora, porque é o que você recebe hoje. Aprenda a dar graças pelo que você tem hoje. É o que Paulo nos ensina em Tessalonicenses, em tudo dai graça. Mas não é a casa que eu sonhei. Não tem a cor que eu sonhei. Não tem o número de cômodos que eu sonhei. Não tem o tamanho que eu sonhei. Meus irmãos, eu lembro de um casal que estava numa crise tremenda. E sabe o que tinha, a mágoa que estava no coração do marido? É que eles adquiriram um bom apartamento, uma boa localização. Eles tinham uma casa boa, um prédio bom, um bairro bom. Mas o dia que eles entraram, pegaram a chave, entraram no apartamento, a moça olhou um dos quartos e falou, que quarto ridículo. O que vai dar para fazer num quarto desse tamanho? E ao invés de dar graças, olha, mulheres, as mais velhas, Paulo diz que eu devo tratar como minha mãe, como se fossem minhas mães. As mais novas, como se fossem filhas. E aqui eu estou dando uma palavra pastoral para vocês, mulheres. Se há uma coisa que magoa o seu marido, é você não ser grata pelo esforço que ele faz. Não é o ideal, mas é o melhor que ele pôde fazer. E às vezes você não reconhece isso. Reclama de que aquilo que chegou não era aquilo que você gostaria. Aprenda a dar graças. Não é o ideal, mas aprenda a dar graças. Porque a família precisa ser um lugar para chamar de seu. E esse é o que Deus nos deu, que Deus nos concedeu hoje. Eu vou dar graças, ainda que não seja o ideal na minha cabeça. E a família precisa de um ambiente para se desenvolver e amadurecer. Nenhuma família é perfeita e pronta. É nela que a gente busca inteligência espiritual. Veja o que Paulo diz quando ele fala aos Colossenses. Lá no capítulo 2, ele diz assim, verso 2 e 3, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Paulo falando sobre o trabalho como evangelista, mestre na palavra, falando a respeito dos crentes. Eu esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que eu preciso para fazer do ambiente da minha casa, da minha família, do meu lar, para que a gente possa se desenvolver e amadurecer, eu vou encontrar em Cristo. Nele estão todos os tesouros da sabedoria. E no verso 6 e 7, ele ainda afirma, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. É o que Deus tem nos dado. Então a gente precisa fazer do ambiente do nosso lar um lugar onde a gente busca inteligência espiritual, onde a gente vive na prática os valores do Evangelho. Efésios, Paulo fala assim no capítulo 5, verso 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade para a nossa família, para que a gente possa viver o Evangelho e fazer dessa casa um ambiente da graça de Deus. E por fim, de submissão a Cristo, o Senhor. Seguindo ainda Efésios, diz que a gente vai compreender qual é a vontade do Senhor, não se embriagando com vinho que leva à libertinagem, mas deixando-se ser cheios pelo Espírito Santo de Deus. É assim que o ambiente da nossa casa vai desenvolver e fazer a gente amadurecer. A família, o lar,
é este ambiente no qual nós temos um encontro com Deus, o lugar de encontrar Deus, para que a gente possa aprender a ter diálogos francos, a superar as circunstâncias e a abençoar uns aos outros. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus querido, cada um de nós aqui tem uma casa para a qual pretende voltar neste instante. Nós pedimos que o Senhor nos leve em segurança até chegarmos neste lugar, para lá encontrarmos a nossa cama quentinha, a nossa geladeira com alimentos, um teto onde não chove dentro de casa. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos isso. Quando muitas pessoas estão pelas ruas da cidade, morando em barracas, andando no frio, sem saber para onde ir, não tem um lugar para onde voltar, nem pessoas para recebê-los com alegria, com um abraço carinhoso, onde eles possam ser acolhidos. Deus querido, nos ensina a valorizar esta casa que nós temos, estas paredes nas quais nós nos abrigamos do frio, do calor, da chuva. Nós nos protegemos dos ladrões. Nós queremos ser gratos, ó Deus. E nós te pedimos mais, ó Deus, que este lugar se torne um verdadeiro lar, onde as circunstâncias difíceis, as lutas dessa vida são superadas, onde nós podemos aprender a ser sinceros, honestos, sábios e sermos abençoadores uns dos outros, a vivermos, ó Deus, aquelas verdades da Tua palavra, que um cordão de 3 dobras não se rompe, que melhor é serem 2, porque um pode aquecer o outro, porque quando um cai, o outro pode levantá-lo. Ó Deus querido, que a gente possa olhar o nosso lar, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, como uma oportunidade de glorificar o Teu nome, de manifestar que nós o amamos acima de todas as coisas e estamos dispostos a fazer a Tua vontade na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Nos abençoa, Deus. Ajuda aqueles que ainda não casaram a formar um lar, uma família, segundo o Teu coração. Ajuda, ó Deus, aqueles que já estão casados a despertar e a com fé buscar, ó Deus, a Tua vontade para o seu casamento, para a sua família, para o tempo de hoje, ó Deus, desta família. Se com filhos pequenos, se com filhos adultos, se com netos, se com a família estendida, mas que em todo tempo, Deus, o Senhor dê sabedoria para poder fazer desta família um ambiente de encontro contigo. É nossa oração, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus.